Gente, vamos orar? Que a gente é crente. Vocês são crentes? Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesses dias. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas, de todas as formas como o Senhor já se revelou pra gente, Deus. E nessa noite eu peço por mais uma vez que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações. No nome de Jesus, Deus, que aqueles que estão cansados recebam agora uma graça de revigorar, Deus. Que o Senhor revigore os nossos corpos para que a gente consiga prestar atenção naquilo que o Senhor ainda deseja falar conosco, Pai. E eu te agradeço, Deus, por todos que estão aqui. Eu sei que há um custo e eu te peço que o Senhor derrame sobre eles, Pai, algo novo, vinho novo nessa noite, Pai. Que o Senhor continue, Deus, a boa obra que o Senhor começou nesses dias de retiro. Que o Senhor continue, Deus, esclarecendo a Tua palavra aos nossos corações. Que não haja, Deus, em nós nenhuma confusão, nenhum engano, mas que haja clareza a respeito do que o Senhor espera de nós nessa noite. No nome de Jesus. Amém? Gente, tem um bom tempo que Deus está trabalhando comigo a respeito de um texto que está em Ezequiel 34. Vocês provavelmente já ouviram várias vezes eu falar sobre ele. A liderança já ouviu eu falar também. A gente já fez um estudo sobre esse capítulo como liderança da igreja. E pensando na palavra que eu ia trazer hoje, eu sabia que Deus, já fazia um tempo que eu sabia que Deus queria que eu falasse a respeito desse versículo. E eu percebi que a gente viveu dias lá na chácara em que a gente se alimentou diretamente de Jesus, né? Todo mundo está se sentindo alimentado, satisfeito, cheio de força, por causa de tudo que Deus derramou nesses dias. E eu acredito que a gente experimentou algo que está lá em Ezequiel 34, a partir do versículo 14, que foi uma promessa de Jesus a respeito dele, que ele viria a ser o nosso pastor. E a profecia fala assim: tomarei conta delas em uma boa pastagem. Está falando das ovelhas, né? Tomarei conta das minhas ovelhas em uma boa pastagem. E os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Então, esse texto parece que resume tudo que a gente sentiu nesse retiro. Quem estava fraco se sentiu fortalecido. Quem estava precisando de descanso conseguiu sentir isso. Agora, apesar de agora a gente estar cansado, espiritualmente nós estamos descansados. Mas a gente se alimentou de um bom pasto e bebeu de uma boa água. E não só no retiro, né? Quem não foi no retiro, cada domingo, cada vez que pega a Bíblia, cada vez que tem um tempo com Deus, é isso que experimenta, um bom pasto, uma boa forma de se refrescar. Mas o que mesmo que mexe comigo é o versículo 18, que é o que eu acho que nós precisamos dar um pouquinho de atenção agora, que é o versículo 18, que é Deus advertindo o povo em relação a algo que faziam. Ele estava confrontando os pastores de Israel. E hoje eu queria que a gente pensasse sobre esse versículo, o 18. Fala assim: não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Normalmente, quando eu leio esse texto, e esse texto é muito específico para quem é pastor, eu sinto um temor por ser pastora, né? E eu acho que todas as vezes que eu li, eu pensei em pessoas que estão pregando no púlpito. Que muitas vezes a gente lê algo na Bíblia, a gente bebe de algo na Bíblia, mas na hora de passar para outras pessoas, a gente passa uma coisa contaminada, uma água suja, uma grama que já está pisoteada. Tem muitas pessoas que de púlpito colocam mais no púlpito coisas suas do que da própria palavra de Deus. Tem muitas pessoas
que acabam entregando algo que tem mais a ver com tradições de homens do que Bíblia. Então isso é um temor que eu tenho, mas eu acredito que hoje o que Deus está querendo mostrar é que não é só para quem prega no púlpito, mas é para toda pessoa que se alimenta dessa água. Se nós ficamos lá 3 dias na chácara e a gente bebeu essa água, o que nós precisamos fazer agora? Como que a gente vai fazer para não sujar essa água? Como que a gente vai fazer para não pisar nesse pasto? E eu acredito que é algo que a gente precisa pensar. Então, eu acredito que seja para todo mundo que bebe da fonte precisa tomar cuidado para que essa fonte não se suje, para outras pessoas poderem beber também. Tem algo que me chama a atenção na Bíblia, que é toda vez que um homem se encontrava com Deus, toda vez que Deus se revelava para um homem, ele falava assim: tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. E eu me permiti, com a minha imaginação santificada, a tentar pensar por que faz isso. Qual é o sentido de tirar as sandálias? Hoje eu estava lá na chácara, e eu não sei por que a Maria estava com o chinelo do Caio. Ele estava lá em cima, lá perto do refeitório. E ele estava lá na escada e eu falando: Caio, vamos pro culto. E ele falou: mas eu não posso, eu estou sem chinelo. E tem pedra no caminho, né? Aí o Israel viu, aí ele falou: eu empresto meu chinelo. E ele foi correndo lá, tirou o chinelo do pé dele e colocou no pé do Caio. Aí eu falei: mas você não vai machucar o pé para andar sem chinelo, né? Mas ele falou: ah, não, eu aguento. Eu lá pisando na pedra de boa, super resolvido. Ele falou: não, tranquilo, eu consigo. E daí ele foi para a grama, porque na grama era mais fácil de andar do que na pedra. Isso faz eu pensar por que um lugar sagrado exige da gente tirar as sandálias. Porque quando nós estamos num lugar sagrado, a gente não pode andar com tanta habilidade. A gente não pode ter pressa em andar. A gente precisa ser cuidadoso para não machucar os nossos pés. E eu acho que isso é necessário depois que a gente se alimenta de uma fonte. Depois que a gente recebe da presença de Deus, a gente precisa ser cuidadoso com a forma como nós carregamos aquilo que Deus está derramando. Quando a gente está descalço, a gente não vai andar de qualquer jeito. A gente vai ser cuidadoso. Então, nós precisamos ter essa postura diante das coisas que Deus derrama nas nossas vidas. Certo? Só que daí uma coisa que eu sempre fico pensando, tá? Eu bebi da água, eu bebi da fonte, eu experimentei de Jesus, eu me alimentei de Jesus. E ontem eu até estava orando pela Carol, e me veio uma imagem. Quando a gente tenta carregar água com as nossas mãos, o que acontece com essa água? Escorre. E aí, Deus estava ministrando para mim que a minha função nem sempre vai ser carregar água para levar para as outras pessoas. É mais fácil eu chamar essas pessoas para virem experimentar da fonte, né? Mas a gente carrega água. A gente carrega água. E aí a minha pergunta é: como que tá as suas mãos para carregar essa água para as pessoas que estão lá fora com sede? Quanto tempo vai durar? Dura pouco. A gente precisa estar o tempo todo buscando na fonte de novo. Mas a gente busca na fonte, a gente vai levar para alguém e começa a escorrer no meio dos nossos dedos. E talvez a gente contamine essa água porque está pegando na nossa mão antes. E pensando sobre isso, eu quero contar para vocês uma história que eu encontrei que tem tudo a ver com esse versículo, que é... Eu fiquei pensando qual é a mentalidade dessa ovelha que Jesus estava falando. Você está tomando a água e você está dando uma água suja. Você está comendo do pasto e você está pisoteando antes de dar para outra pessoa. E aí Deus me mostrou uma história que eu quero contar para vocês, que está em 1 Reis, versículo 21. O que eu quero trazer para vocês é qual é o padrão desse pensamento, dessa ovelha, né? Jesus estava condenando as pessoas, condenando e corrigindo as pessoas que bebiam a água pura, mas não se importavam em oferecer uma água pura. Se alimentavam de um pasto puro, mas não se importavam em oferecer um pasto puro para os outros, tá? Então esse padrão de pensamento, essa forma de viver dessa ovelha, também é a forma de viver desse personagem que a gente vai ler hoje, que está em 1 Reis, versículo 21. Eu vou ler do versículo 1 ao 7. Naquela época, um homem chamado Nabote,
de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio? Quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de lhe entregar a herança que eu recebi dos meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou a sua esposa Jezabel. Já conhece esse nome? Dá até medo quando a gente ouve, né? Por que você está tão aborrecido que nem quer comer? Acabe respondeu: pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira, ou que a trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é o rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa, e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Aí ela mandou matar Nabote. Ela se organizou, fez lá um complô, chamou homens que pudessem montar lá um motim contra Nabote, e eles apedrejaram Nabote. E agora eu vou ler o versículo 14. Resumindo, né? Eu resumi o que ela fez. Quando Jezabel... Não, 14? É 14. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto. Acabe desceu de imediato a videira de Nabote para tomar posse dela. E aí, mais para frente, a sequência da história é que Deus manda Elias ir conversar com Acabe e confrontar ele pelo pecado dele. E uma coisa que nós estamos estudando já faz um tempo, desde a conferência, é Apocalipse 2. Vocês se lembram? Vamos abrir em Apocalipse 2 para a gente relembrar? Nós vamos ler a carta de Tiatira, que está em Apocalipse 2. Porque a carta de Apocalipse 2 menciona Jezabel. 2, versículo 18. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Tiatira. Essa é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e a sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Até aqui. Então, quando a gente lê Apocalipse 2, Jesus está falando que aquela igreja tolerava Jezabel, e que Jezabel era uma profetisa, e que estava corrompendo os servos da igreja de Tiatira. Essa Jezabel de Apocalipse 2 não é a mesma Jezabel de 2 Reis. Provavelmente a Jezabel de Apocalipse 2 nem se chamava Jezabel. Quando Jesus fala que aquela mulher, aquela profetisa é Jezabel, ele estava se referindo à forma como Jezabel da história de 2 Reis se comportava, certo?
não é a mesma pessoa histórica, mas uma figura que representa a influência destrutiva da primeira. A influência da primeira de idolatria e de corrupção. Certo? Estão comigo? Então, quando a gente lê Apocalipse 2, e a gente pensa, nossa, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque se for uma repreensão para a nossa igreja, a gente precisa saber o que fazer. A gente lê Apocalipse 2 e a gente pode se encaixar em 3 pessoas. Ou a gente é Jezabel, tomara que você não seja. Ou a gente é o servo que ouve Jezabel e cai no papinho dela e peca. Ou a gente é o grupo de pessoas que não caíram na conversa de Jezabel. E hoje eu estou pregando sobre isso, por quê? Porque eu quero que vocês sejam o terceiro grupo. Pessoas que não caem no papo de Jezabel, que na verdade não é uma pessoa, mas é um pensamento, uma forma de pensar. E aí eu quero trazer para vocês qual é o ensino de Jezabel, então. O que é isso que ela está ensinando? Tá? E aí a gente volta lá para a história da vinha. O que Jezabel fala para Acabe? Ela fala assim: você é o rei, você merece. O que você está desejando é importante. A sua vontade precisa ser conquistada, mesmo que custe prejuízo para o outro. Foi isso que Jezabel falou para Acabe. Estão entendendo? Jezabel é aquela voz que fala para você assim: você merece. Vai lá, faz isso. Não importa se alguém vai morrer, porque você está fazendo a tua vontade. Esse é o ensino de Jezabel. Hoje o Du estava pregando e no começo da palavra dele ele falou assim: quando vem um avivamento, a gente não se arrepende somente das coisas que nós fazemos de errado, mas a gente começa a se arrepender das vezes que a gente não fez a coisa certa que Deus mandou a gente fazer. E aí ele falou assim, aí eu lembrei de outra coisa, né? A gente precisa também se arrepender do talento que a gente escondeu. Jesus nos deu um talento, a gente tem medo e a gente vai lá e esconde. A gente não está se importando se por causa disso, por causa do nosso medo, pessoas não estão sendo alcançadas. Às vezes a gente pensa, não, eu não quero fazer porque isso faz eu sair do meu comodismo. Eu não quero servir o outro, eu não quero pregar a respeito de Jesus, porque é muito difícil, eu estou falando e eu mereço o meu conforto. Eu mereço ficar bem. Estão entendendo o que eu estou falando? Então o ensino de Jezabel, em um nível, é uma pessoa que quer a sua vontade, mesmo que custe prejuízo do outro. Mas também em um nível um pouco mais suave, se a gente for pensar, tem a ver com coisas que a gente deixa de fazer por medo, por insegurança, por achar que eu não vou conseguir. Então eu acredito que isso também tem a ver com o ensino de Jezabel, que busca primeiro a sua própria vontade, o seu próprio conforto, e não consegue enxergar as pessoas que estão morrendo ao seu redor, talvez por conta do teu conforto. E isso também tem a ver com as ovelhas que bebem da água e lameia todo o resto, que come do pasto e pisoteia para o outro comer. Não tem a ver? Só que hoje a gente não cobiça nenhuma vinha. E aí eu queria que você parasse um pouco para pensar qual é a vinha que você está cobiçando. Se você fosse o rei Acabe estava cobiçando uma vinha. A gente não está cobiçando uma vinha, mas a gente cobiça tantas coisas. Tem tantas coisas que a gente pensa, nossa, eu mereci aquilo, eu preciso daquilo. Se eu não tiver aquilo, eu não vou ser ninguém. Se eu não tiver aquilo, eu estou sofrendo. Afinal, eu sou rei. Olha como eu sou importante. Eu sou filha de Deus. Eu sirvo a Deus, eu estou todo domingo na igreja. Eu precisava que Deus me desse aquilo. E aí a gente fala, eu preciso conquistar aquilo, porque eu preciso conquistar aquilo. Então, qual é a vinha que você cobiça? E qual é o direito que você reivindica? Acabe falou, eu sou rei. Quem falou isso para ele foi Jezabel, né? Você é rei. Afinal, você não é rei não? Você não pode ir lá e pegar a vinha para você? A gente também tem direitos que a gente reivindica.
Eu mereço que a pessoa me trate bem. Eu mereço ter tal coisa. Então a gente precisa analisar qual é a vinha que a gente cobiça e qual é o direito que a gente reivindica. E aí eu queria entender quais são duas características desse pensamento de Jezabel. Na verdade, o pensamento da Acabe, que foi influenciado por Jezabel. Para a gente conseguir entender se nós temos dentro de nós influência de Jezabel, eu queria que você pensasse um pouquinho o que é que você faz quando você está indignado e aborrecido. Vocês perceberam essas duas palavras no Acabe? Ele ficou indignado e aborrecido. Se a gente voltar no capítulo 20, essa mesma palavra, essas duas mesmas palavras já apareceram no capítulo anterior. Quando você tiver mais tempo, você lê em casa. Mas no capítulo 20 ele também falou que Acabe ficou indignado e ficou aborrecido. E isso me chama a atenção. Porque no capítulo 20 ele estava indignado e aborrecido por outra coisa. Ele poupou um rei de um povo inimigo, que Deus tinha conduzido ele a vencer. Deus fez ele vencer. Aí o rei fingiu que estava arrependido e ele poupou, fez aliança com aquele rei. E daí um profeta veio e corrigiu ele por ele ter feito aquilo. Depois da correção do profeta, ele foi para casa indignado e aborrecido, porque o profeta chamou a atenção dele. Então no capítulo 20 ele estava indignado e aborrecido. No capítulo 21 ele estava indignado e ele estava aborrecido. Coisas completamente diferentes, o mesmo sentimento. Isso me chama a atenção, por quê? Porque é normal a gente ficar indignado e aborrecido, vai acontecer. Mas o que você faz quando você se sente indignado e aborrecido faz toda a diferença. Porque tem gente que quando está indignada e aborrecido, pede conselho para Deus, pede consolo para Deus e ora. E tem gente que quando está indignado e aborrecido, pede conselho para Jezabel. E aí está o problema. Tem gente que se sente indignado e aborrecido. A gente estava brincando, a gente estava lá na chácara, a gente estava brincando. Que a gente está fazendo terapia, né? A minha terapeuta é a mesma da Lô. Então, ela conhece os meus problemas e conhece o da Lô também. Ela está com muita informação valiosa, essa mulher. E o que acontece? Aí eu falei, nossa, é muito estranho. Porque no primeiro momento que eu contei umas coisas para ela, ela me acolheu. Aí na segunda vez que eu contei, ela começou a me corrigir. Aí eu falei, que absurdo! Eu pago essa mulher para ela me confrontar? Elas falaram isso, não fui eu só peguei a fala delas. Eu estou te pagando? Eu quero que você me acolha, né? Normalmente, quando a gente está indignado e aborrecido, a gente não quer ser confrontado, a gente quer ser acolhido. E aí, às vezes, a gente procura o conselho da pessoa que vai nos acolher, a pessoa que vai alimentar as nossas mágoas, vai lamber as nossas feridas. Então faz diferença o que você faz quando você se sente indignado e aborrecido. Tem gente que acolhe o sentimento. E tem gente que se consola no lugar certo. E isso faz a diferença, porque um é fazer as coisas do seu jeito e outra é fazer as coisas do jeito de Deus. Quando a gente faz as coisas do nosso jeito, tá ruim. A gente precisa fazer as coisas do jeito de Deus. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu já sei de cor, porque eu repito ele muitas vezes, que é Provérbios 3:5. Ele fala assim: confie no Senhor com todo o seu entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Eu sei de cor, mas meu cérebro ainda continua sendo o mesmo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É muito difícil a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. E às vezes o nosso próprio entendimento dá voz a Jezabel, que pensa, primeiro eu, depois o outro. Que pensa, eu mereço, então eu vou conquistar a força do braço. Acabe poupou quem Deus mandou ele eliminar e matou quem Deus queria que ele preservasse. Então quando a gente não sabe o que fazer com a nossa indignação, com a nossa... Qual que era a palavra? Indignado e aborrecido. Quando a gente está indignado e aborrecido e a gente não faz a coisa certa, a gente perde discernimento. A gente
poupa quem deveria ser eliminado. E a gente elimina quem deveria ser preservado. Porque a gente não consegue enxergar as coisas do jeito certo. Porque a gente está dando voz para o aborrecimento, e para a tristeza, e para a angústia e tudo mais. Eu não estou falando que a gente nunca vai se sentir indignado e aborrecido. A gente sempre vai sentir. Vai acontecer várias vezes. Mas o que a gente vai fazer com isso vai fazer toda a diferença. E outra característica desse pensamento que me chamou a atenção também é que quem tem uma mentalidade que é guiada por Jezabel é cego para a repreensão. Dificilmente consegue olhar para dentro de si e encarar os seus erros. Vamos abrir em 1 Reis 20, 38. 1 Reis 20, 38. Fala assim, ó. O profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para se disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, seu servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me trouxe um prisioneiro e disse: vigie esse homem. Se ele escapar, você morrerá ou pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que eu havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e seu povo em lugar do povo dele. O rei de Israel foi para casa, em Samaria, indignado e aborrecido. O profeta, didático que é, antes de ir falar com o rei, ele pediu para um outro profeta dar um soco na cara dele. Vocês acreditam? Ele pediu: dá um soco na minha cara. O primeiro não quis, aí morreu por causa disso. O segundo obedeceu e deu um soco no olho do profeta, e daí ele ficou com o olho roxo, porque ele era muito didático. Ele era muito professor. Ele não foi só corrigir o rei Acabe. Ele contou uma história para fazer rei Acabe enxergar o próprio erro. E aí foi quando o rei Acabe percebeu: nossa, eu ia condenar ele, mas foi o que eu fiz. Aconteceu isso também com o rei Davi, vocês se lembram? Que o profeta foi confrontar o rei Davi e conta uma história toda bonita. E aí o rei Davi falou: esse homem deve morrer. Aí o profeta falou: esse homem é você. Por que acontece isso? Porque o homem não consegue enxergar o seu pecado disfarçado. Mas ele consegue enxergar o pecado do outro que está escancarado. Se a gente tem tendência de ouvir Jezabel, provavelmente a gente tem tendência de ser assim. Não consegue enxergar os seus erros, mas consegue listar detalhadamente o erro de todo mundo. Essa pessoa está correndo o perigo de cair na conversa de Jezabel. É legal esse método de ensino que eles usam, né? O método de ensino desse profeta para denunciar o pecado disfarçado de um homem, ele apontava o pecado escancarado do outro. Do outro que era imaginário, né? Que era uma historinha. Você precisa disso para cair em si? Se você fosse o rei Acabe, você ia ouvir quando alguém te corrigisse? Você ia precisar primeiro condenar uma outra pessoa pela coisa que você está fazendo? É engraçado, né? Porque às vezes a gente percebe isso, que às vezes a gente se dá muito mal com alguém, é porque essa pessoa é parecida com a gente, não é? Tem os mesmos erros. A gente consegue identificar no outro aquilo que também a gente acaba errando. Então é bem difícil, gente. Vamos lá? Uma pessoa que corre o risco de cair na conversa de Jezabel, o outro está sempre errado e ela está sempre certa. Tomem cuidado. Aí a gente percebeu, então, qual é o ensino de Jezabel. E aí eu queria trazer para vocês dicas
práticas, porque eu gosto de dicas práticas, eu não gosto de dicas difíceis. Eu quero que vocês coloquem em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Para a gente eliminar a mentalidade de Jezabel do nosso meio, porque a partir de hoje, nunca mais a gente vai tolerar que Jezabel se crie no nosso meio, amém? Vamos todos nós ajudar a gente a eliminar o pensamento de Jezabel. Primeira questão que eu coloquei aqui é: tome cuidado com a forma que você escolhe para resolver os seus problemas e o problema dos outros também. É engraçado, porque Jezabel não estava tentando resolver um problema dela, ela estava resolvendo o problema do marido dela. Aí ela poderia falar: nossa, mas eu só estou tentando ajudar meu marido, eu sou muito boa, sou uma boa alma. E aí, tentando ajudar o outro, comete pecados. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão conseguindo pensar? Se para você alcançar o seu objetivo, alguém vai ser prejudicado. Se para você conseguir ajudar uma pessoa, você precisa prejudicar outra, toma cuidado. Esse não é o jeito de Deus, é o jeito de Jezabel. O jeito de Deus é abençoar todas as pessoas. Ser bíblico de todas as formas. Os fins não... Como que é? Os meios justificam os fins? Os fins justificam os meios? Os meios não podem ser antibíblicos se você tiver um fim bíblico. A gente precisa ser coerente, a gente precisa ser íntegro. A gente não pode fazer gambiarra para ganhar promoção no trabalho. A gente não pode ter um objetivo e fazer o que for necessário para chegar lá. A gente não pode pisar na água que a gente bebe. Se você está no teu trabalho, você quer ganhar uma promoção e você faz de tudo, você bajula o seu chefe, você mente, você faz qualquer coisa, uma outra pessoa vai olhar para você e vai falar: mas nossa, que fonte de água é essa que ele bebe que eu não quero chegar perto. Está entendendo o que eu estou falando? Nós precisamos prezar pela água que a gente oferece para as pessoas. Então, toma cuidado com a forma como que você escolhe para resolver os seus problemas. Não resolva de qualquer forma. Existe uma forma correta, bíblica, coerente, que não é corrupta. Certo? Não seja insensível ao fato de que talvez alguém morra por sua culpa. A gente não pode achar: tá tudo bem, nem conheço ele mesmo. Tá tudo bem. Ele nem é rei, ele é só um súdito. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente lê Atos, a gente vê Pedro indo falar com Cornélio e ele fala: agora eu vejo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele trata todo mundo igual. Se Deus não faz diferença entre as pessoas, por que nós fazemos? Nós precisamos dar a mesma atenção para todas as pessoas. Não achar que aquele ali é mais fácil de converter, então eu vou ficar dando atenção para ele. Aquele ali não é fácil, vou deixar de lado. Não. Nós precisamos ter discernimento do que Deus espera da gente. E de que forma nós vamos resolver os nossos problemas. Segunda atitude prática. Desenvolva a sua consciência de comunidade. Deixe de ser inconsequente. Então, se eu vou beber de uma água, eu preciso preservar essa água para que ela continue pura. Só que às vezes a gente pensa: eu vou me saciar, mas o resto que se vire. Tem um texto que eu gosto, Mateus 12:30, fala: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Às vezes a gente acha que as nossas ações não têm efeito nenhum e a gente não pensa antes de agir. A gente não pensa que talvez algo que eu fale vai desanimar o outro, talvez algo que eu fale vai criar um conflito, talvez um sentimento que eu alimente vai desenvolver uma falta de unidade. Talvez uma coisa que eu vou guardando no meu coração e eu não vou falar nada, uma hora vai fazer com que eu não aguente mais estar nesse lugar. Então, fiquei chateado com fulano. Cara, vai lá e resolve com fulano. É mais fácil, é mais bíblico, é mais certo. É muito difícil, gente, estar numa comunidade pequena do jeito que nós estamos.
quando um não pode estar no mesmo lugar que o outro. É muito difícil e também não é bíblico. Porque tudo bem você não gostar das pessoas, mas você precisa amar elas. Você não vai se dar bem com todo mundo, mas todo mundo você vai ter que amar. Tem afinidades, mas nós precisamos desenvolver o senso de comunidade. Então a gente precisa calcular mais antes de agir, pensar mais antes de responder, não agir por reação, pensar mais sobre as nossas reações e o que as nossas reações geram no outro. Ter cuidado, andar sem tênis, devagarzinho, para não machucar ninguém. Estão entendendo? Estão comigo? Então a gente não pode agir por impulso. A gente precisa aprender e perceber quais são os nossos impulsos que são destrutivos. Tem coisa que a gente faz e a gente, depois que fez, já fez. Não é? Quem tem dificuldade com isso? Nossa, eu falei. Por que eu fui falar isso? Meu Deus, e agora eu não posso mais pegar de volta a minha palavra, colocá-la de volta dentro de mim. Porque já foi, eu já falei. Então a gente precisa começar a sondar quais são os nossos impulsos. É por isso que eu comecei a fazer terapia. Porque eu quero saber quais são os meus impulsos. A terapia não é a salvadora de ninguém. Mas nos ajuda, às vezes, a perceber, nossa, quais são os meus impulsos, o que está fazendo, o que eu faço de forma inconsciente e por que eu faço e como que eu posso resolver. Tem muita coisa que eu faço que é o meu jeito de fazer. E aí a gente, às vezes, atrapalha o jeito de Deus de fazer, porque a gente coloca o nosso jeito e a gente acha que o nosso jeito é certo. E às vezes até as coisas boas que a gente faz pelos motivos ruins. Então é por isso que eu parei e eu precisei observar e falar, não, quais são os meus impulsos que estão atrapalhando? Porque a gente não pode agir por impulso, a gente precisa agir pelo Espírito. Então tem coisas que têm características minhas que me ajudam a ser pastora. Tem. Mas não é sobre elas que eu vou me sustentar, é sobre o Espírito Santo. Certo? Outra característica, nós estamos falando sobre dicas práticas. Então, outra dica prática é: permita-se ser consolado. Tem gente que, se você for discutir com ela, ela vai lembrar de coisas de 1987. Porque ela não se consolou dessas coisas ainda. Ela vai guardando. Ela tem a gavetinha das pessoas dentro do coração dela. Tudo que as pessoas fez durante a vida toda. Tem um texto que eu também repito demais. Meu Deus do céu, é o que eu mais falo. Que é Hebreus 12. Que fala assim: cuidem para que não se excluam da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura cresça no seu coração. Porque a raiz da amargura tem poder de te deixar perturbado. E contamina muitos. Hebreus 12 alguma coisa. A gente vai guardando mágoas, a gente vai guardando informações, e a gente não se permite ser consolado por Deus pelas coisas ruins que as pessoas fizeram por você. Todo mundo erra, gente. Eu vou errar. Eu vou errar. E se você ficar guardando mágoa de mim, não falar comigo, não vai ter como a gente resolver isso daí. Outra coisa que eu estou aprendendo. Eu só posso trabalhar em cima do que você me fala. Eu estou parando de ficar pensando e imaginando o que a pessoa está pensando a meu respeito. Se alguém precisar resolver alguma coisa, comigo vai ter que falar, porque eu não vou adivinhar. Certo? Uma coisa que a Bíblia fala é que a gente precisa ser como criança. Teve uma época que eu trabalhava numa escola, trabalhei bem pouquinho tempo lá. E a minha função era receber a criança na porta. E Deus me falou sobre isso naquela época. Quando você pega uma criança na porta da escola, ela chega berrando, chorando, quase perdendo o pulmão, de tanto que chora. Aí fecha o portão, aí eu pego a criança no colo, aí eu começo a andar com ela, ela nem chega na sala, mas ela encontra uma borboleta. Ela encontra alguma coisa, um brinquedo. E ela para de chorar. Porque aquilo é mais interessante para ela. Ela esquece. Então, quando a Bíblia fala que a gente precisa ser como criança, não é para que a gente seja mimado como criança, que às vezes a criança também consegue ser mimada, né? Eu quero porque eu quero, e eu quero, e aqui tem que ser agora. Não é esse tipo de criança que Deus quer que a gente seja. É o outro.
Aquele que sofre e consegue deixar ir. Aquele que o pai deixa no portão e na esquina, não significa que esqueceu e parou de amar o pai. Não significa que começou a ficar mais feliz e tudo mais. Tem gente, vocês já sentiram culpado por estar feliz? Nossa, aconteceu alguma coisa, eu tinha que ficar triste. Não acontece isso com vocês? Quando eu perdi meu pai, eu fiquei uma semana assim. Eu falava, o que aconteceu mesmo? Que eu estava triste? Aí eu voltava a informação. Nossa, meu pai morreu. Demorei para processar a informação. Então, às vezes, acontece coisa na nossa vida e a gente se agarra àquela dor e a gente não deixa a dor ir. Já aconteceu com vocês? Então, permita que Deus te console. Libere perdão para essas pessoas. Elas nem sabem o que fizeram para você estar sofrendo com isso agora ainda. Tem gente que guarda mágoa de mim por coisas que eu não faço ideia. Tem, eu sei que tem. Quando a gente não busca a cura das coisas do passado, a gente continua sofrendo. E talvez a pessoa que te machucou nem faça ideia de que te machucou. Busque cura pelas coisas ruins que aconteceram no passado. Deus tem isso. O poder de Deus é suficiente para apagar qualquer dor do seu passado. O Espírito Santo pode fazer isso. E por último, a última dica prática para que a gente não seja levado pelo pensamento de Jezabel, foi algo que eu trouxe para a imersão aqui. Eu estava falando sobre ser corajoso. E daí eu trouxe aquele texto que a Bíblia fala que o pastor que é assalariado, ele não se importa com as ovelhas e quando o perigo aparece, ele foge. E Jesus é o nosso bom pastor e ele não foge diante do perigo, né? E aí eu estava falando que para a gente se tornar corajoso como Jesus, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, né? A gente falou várias vezes isso no retiro. Mas também a gente precisa se importar mais com as pessoas. Se importar mais com os outros. E daí na imersão eu falei, eu duvido que você não seja corajoso se você precisar defender o seu filho. Tem gente que só consegue ser bom com os seus, porque se importa só com os seus. Para que a gente consiga se importar mais com os outros do que com nós mesmos, nós precisamos amar eles mais. Para que a gente consiga se importar com ele e pensar, nossa, se eu fizer isso, talvez aquela pessoa não conheça Jesus. Ah, não tem problema, eu nem conheço ele mesmo. Nem me importo com ele mesmo. Então busque se importar mais com os outros do que você se importa. Busque em Jesus isso. Jesus, me mostra o que é que você sente por aquela pessoa. Para que eu tenha a força de pelo menos orar por ela mais vezes. Nós precisamos nos importar mais com as ovelhas. Porque daí a gente vai tomar água da fonte e a gente fala, meu Deus, todo mundo precisa tomar essa água. A gente vai se alimentar desse pasto e a gente vai falar, meu Deus, eu preciso preservar esse pasto para mais gente comer dele. E aí eu queria concluir com outro texto, que está em Lucas 11, versículo 9. E aqui já é a minha conclusão. Já é a minha deixa. Lucas 11, eu vou ler do 9 ao 13. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus está falando que a melhor coisa que Ele pode dar para os seus filhos é o quê? Espírito Santo. Então Ele está falando assim, se teu pai te dá coisas boas, Ele está falando, qual é a coisa boa que eu quero te dar? O Espírito Santo. Eu estava desde faz um tempo já, Deus falando qual era o versículo que Ele queria usar para eu pregar. E eu não fazia ideia o que ia além disso, né? E eu falava... Eu estava achando que era Tiago. Sabe aquela história de Tiago? Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele dará a todos, Ele dá a todos livremente. Eu achava que que Ele dará o Espírito Santo a todos que pedirem, estava lá em Tiago. Depois eu falei, nossa, não é. Lá em Tiago só fala isso. Peça sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar que é levado pelo vento. Mas eu não sei vocês, mas quando eu leio Provérbios, toda vez que fala de sabedoria como sendo uma pessoa, eu interpreto como Espírito Santo. A sabedoria que Deus quer que a gente tenha é o Espírito Santo que Ele derrama sobre nós. Não é a mentalidade desse século. Depois vocês vão ler 1 Coríntios 3, vai ser daqui 3 dias. E eu quero que vocês prestem atenção, que tem tudo a ver com essa palavra também. Mas no finalzinho fala assim, ó. Se alguém... Peraí. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria desse mundo é a sabedoria de Jezabel. Mas Deus olha e fala, isso é loucura. Vocês estão loucos, vocês estão fazendo as coisas do jeito errado. Para Deus, sabedoria é ser cheio do Espírito Santo. E para quem é cheio do Espírito Santo, bênção é habitar todos os dias na casa de Deus. Quando eu falo habitar todos os dias na casa de Deus, não é ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente não tem, a gente tem um na semana só. Quando eu falo que o salmista fala, né? Quem me dera eu habitasse todos os dias na casa do Senhor. É provar da presença de Deus todos os dias. Acessar esse caminho que está livre lá na minha casa, no momento que eu fico indignado e aborrecido, e eu sentar e falar, Jesus, tira isso do meu coração. Isso é habitar todos os dias na casa de Deus. É quando você está com vontade de xingar alguém, você nota, o Espírito Santo acende a luz do alerta na sua cabeça, você para e ora, Jesus, 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 me ajuda por favor, eu não quero falar besteira. E aí você é guiado pelo Espírito e não pelo teu impulso. Isso é habitar todos os dias na casa de Deus. É Deus habitando dentro de você e te guiando. Então, quando você pedir uma bênção para Deus, a gente pede um emprego melhor, uma casa melhor, um carro. Mas saibam que a maior bênção que você pode pedir é: Deus, preserva a minha vida na tua casa, que eu não me desvie, que eu não me engane, que eu não perca discernimento, que eu não perca sensibilidade. Porque quando você tem Deus, aí você tem tudo. O mundo pode desmoronar, mas você está alicerçado na rocha e você se torna inabalável. Aí você talvez não tenha a vinha que você queria ter, mas você não vai matar ninguém por causa disso. Você não vai negociar nenhum valor para conseguir as coisas que você quer, porque você vai receber consolo por não ter aquilo que você queria ter. E aí você consegue levar uma água pura para as pessoas beberem, porque eles estão com sede. E a gente sabe aonde que a água está.
E a gente sabe onde tem um pasto tranquilo para a gente se deitar. Eles estão desesperados para encontrar o lugar que você já encontrou. Por favor, não enlameie a água e não pise nessa grama. Amém? Vamos fechar o olho? Jesus, nos perdoa, Pai. E nos mostra dentro de nós, Deus, todas as vezes que a gente seguiu o conselho de Jezabel. Nos ajude a se arrepender, Deus, quando a gente se importou mais com a gente, com os nossos objetivos, com as nossas dificuldades, do que com as pessoas que o Senhor ama. Que a gente consiga olhar, Deus, as pessoas ao nosso redor, estar sensível ao Teu Espírito Santo, para cuidar delas, Pai. No nome de Jesus, Deus, que as pessoas sejam mais importantes do que as coisas. Eu me lembro, Deus, que o Tiago pediu para eu trazer um saco de limão no sábado. E eu falei, só se eu fosse buscar uma pessoa. E o Senhor me lembrou disso agora. Nos ajude, Deus, a ter um coração como o de Jesus. E que a gente vá atrás das pessoas, mesmo que elas estejam longe. O saco de limão era importante, mas a gente podia comprar em outro lugar, a gente podia ter de outras formas. Mas as pessoas, elas podem morrer. E às vezes a gente não se importa com isso, Deus. Tem gente morrendo no nosso trabalho, tem gente morrendo na nossa escola, tem gente morrendo em tantos lugares. E às vezes é por culpa nossa, Pai. Eu sei que o Senhor é soberano e o Senhor pode alcançar mesmo quando a gente falha. Mas eu te peço, Deus, nos deixa se importar com elas. Nos deixa, Deus, nos colocar nas suas mãos para que o Senhor nos use. Nos ajude, Deus, a parar de esconder o talento, a parar de ter medo, a parar de se isentar da responsabilidade. Nos ajuda, Deus, a correr para os teus braços todas as vezes que a gente estiver indignado e chateado, aborrecido. Que a gente não busque mais conselho de Jezabel. Que a gente não confunda mais, Deus, a sua voz com a voz dela. A tua voz é tão clara, tão suave, tão nítida. Eu oro agora, Deus, para que toda confusão cesse. Que a gente pare de poupar quem o Senhor quer que a gente elimine. E eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de Satanás, das suas mentiras. Que a gente elimine Satanás do nosso meio. Que a gente elimine as mentiras do nosso meio. Que a gente elimine o engano, a confusão, a picuinha, a inveja, a cobiça. Que a gente elimine, Deus, tudo aquilo que atrapalha a nossa corrida. Que a gente elimine o desânimo, a falta de fé, a incredulidade. Que a gente elimine, Deus, o egoísmo. Nós queremos que o Senhor nos ajude a eliminar o pensamento de Jezabel, que às vezes está lá escondido dentro da nossa mente. A gente não consegue enxergar, Deus. Ilumina, Deus, os nossos corações. Ilumina os nossos corações. Que a gente tire as sandálias dos nossos pés e pare de correr tanto. Que a gente comece a andar bem devagarzinho, Deus. Bem cuidadosamente, percebendo cada passo que a gente dá. Que a gente não faça nada sem perceber, Deus. Que
Que quando a gente falar uma besteira, a gente perceba. Que quando a gente pensar algo sobre alguém, a gente perceba. Que a gente perceba os nossos pecados, Deus. Não para que a gente viva culpado. Não para que a gente viva com culpa e remorso. Mas para que a gente se arrependa e se transforme, Pai. Para que a gente pare de contaminar a água que a gente bebe todos os dias. Por favor, Pai, nos ajude a perceber quem nós somos. Nos ajude a perceber, Deus, que nós não somos rei coisa nenhuma. Que a gente não merece o que a gente pensa que a gente merece. Nós precisamos desesperadamente do Teu Espírito, Pai. É disso que nós precisamos. E é isso que o Senhor quer nos dar. No nome de Jesus, nos ajude a se render na Tua presença.